Existe um personagem na Bíblia, no Antigo Testamento, que é um dos mais misteriosos. Ele aparece por apenas 3 versículos e simplesmente desaparece. Não sabemos de onde ele veio, não conta sobre o seu nascimento. Não sabemos para onde ele foi, não conta sobre sua morte. Mas o autor de Hebreus diz que se você não entender sobre esse personagem, talvez o problema não seja o mistério. Talvez o problema seja a sua maturidade espiritual. O nome dele é Melquisedeque. E no vídeo de hoje eu quero mostrar como que entender Melquisedeque é essencial para entender o sacerdócio de Jesus Cristo. Mas antes da gente entrar no conteúdo, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Breno Alves, você está no meu canal, lugar onde eu tenho liberdade para falar da minha fé, explicar algumas coisas que para mim é importante. E estou muito ansioso, esse vídeo é um marco muito especial, fiquei quase um ano sem gravar. Estou retornando agora com esse conteúdo que tem sido para mim um conteúdo muito abençoador. Estamos ministrando na igreja que sou pastor sobre Hebreus e a figura do Melquisedeque é uma figura muito importante. Então, se você está aqui e se esse canal abençoar a sua vida de alguma forma, não esquece de se inscrever, curtir, deixar o like e compartilhar com algum amigo, irmão, grupo da igreja, porque isso ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas. A primeira observação que eu quero fazer com vocês é a respeito desse silêncio em torno de Melquisedeque. Veja, Melquisedeque aparece, Melquisedeque abençoa Abraão, recebe o dízimo de Abraão e desaparece. Essa história foi registrada em Gênesis 14, verso 18 ao verso 20, e eu convido você para fazer essa leitura rapidamente comigo. Diz o seguinte, verso 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão ainda se chamava Abrão, depois o nome dele é mudado, e diz, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários na tua mão, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Veja só, Abraão está voltando de uma batalha importantíssima, ele foi resgatar Ló, se você não conhece essa história, depois dá uma pesquisada, e aparece Melquisedeque, rei de Salém, e ao mesmo tempo que é rei de Salém, em um lugar totalmente pagão, ele se apresenta como sacerdote do Deus Altíssimo. A expressão ali é clara que ele é sacerdote do mesmo Deus que vocacionou, que chamou Abraão para servi-lo. Mas observe, Gênesis não diz quem eram os seus pais, não registra a sua genealogia, não fala do seu nascimento, muito menos de sua morte. E na Bíblia, o silêncio nunca é um acidente. E é claro que esse silêncio durante séculos foi despertando incômodo nos leitores judaicos, e quando o silêncio reina, aparece a especulação. Imagine estar em Jerusalém no século II a.C. Os judeus estão estudando aquele mesmo texto que nós acabamos de ver sobre Gênesis 14, incluindo também Salmo 110, e eles começam a fazer as perguntas: quem de fato era esse Melquisedeque? De onde ele veio e por que Abraão o honrou, com os seus dízimos? Em 1956, na caverna 11 de Qumran, foi descoberto um texto chamado de 11K Melquisedeque, abreviado da 11Q13, onde Melquisedeque aparece com funções e atributos messiânicos. Mas isso não era tudo. Tem um outro documento também achado em Qumran, escrito no século II a.C., chamado Pergaminho de Melquisedeque, e ele transforma esse rei sacerdote em um ser semidivino, referindo-se a ele em dado ponto como Deus. Ainda mais extraordinário, o texto apresenta Melquisedeque como uma figura escatológica, reservada nos céus até que apareça finalmente para estabelecer o verdadeiro dia da expiação e inaugurar o jubileu cósmico final. Textos posteriores levaram isso ainda mais longe. Segundo Enoque, você conhece essa história de Enoque, esse livro apócrifo, Enoque confere a Melquisedeque uma narrativa milagrosa quanto ao seu nascimento. Gênesis não conta, mas Enoque conta. Nascido postumamente de uma esposa estéril do irmão de Noé, a criança é levada ao céu pelo arcanjo Miguel para a proteção contra o dilúvio. O texto então prediz que Melquisedeque se tornará o cabeça de um novo tipo de sacerdote que não será destruído. Mas calma lá.
Nada disso está em Gênesis. A verdade é que esse silêncio bíblico foi preenchido por muita imaginação escatológica. Quando o autor de Hebreus escreve a sua carta, os seus espectadores judeus já estão envolvidos com especulações em torno de Melquisedeque. Agora, ele não é apenas um rei antigo, um rei sumo sacerdote, ele é uma figura celestial, uma figura divina, que está sendo reservada para os últimos dias. E aqui está o cerne e começa a aparecer a parte mais importante desse vídeo. O que o autor de Hebreus faz com esse conhecimento sobre Melquisedeque? E eu convido você a fazer a leitura junto comigo. Hebreus 7, do verso 1 e 2, o autor começa a explicar. Tem um contextozinho antes, já já eu falo sobre ele, mas ele começa a explicar sobre Melquisedeque. Então acompanhe comigo a leitura do Hebreus 7, do verso 1 ao 3. Diz o seguinte, ó: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aqui você vai ver o autor de Hebreus fazendo uma pequena teologia com o nome Melquisedeque. Esse nome é uma junção de duas palavras, né? Que vem de rei e justiça. Melqui e Zedeque para justiça. E ele então diz, ou seja, rei de justiça. Assim como rei de Salém, Salém vem de Shalom, né? Rei da paz. E você vai ver ele explicando aqui essas duas questões que para nós é teologia. Não existe paz sem justiça e não existe justiça verdadeira sem Deus. Então ele está fazendo uma teologia e o propósito dele é construir que Melquisedeque tinha um único propósito, apontar como uma espécie de flecha para alguém que viria superior a ele. Nós chamamos isso de sombra. Melquisedeque era uma sombra, o seu sacerdócio não teve genealogia, não teve pai, não teve mãe, pelo menos não é contado por Gênesis, com o seguinte propósito: ele era reconhecido por Abraão como um sacerdote de Deus, mesmo que não fosse de uma linhagem específica, Abraão o reconheceu como sacerdote e o honrou. A ideia aqui do autor de Hebreus é que Melquisedeque tinha um único propósito: pontuar que o sacerdote de Cristo, do Filho de Deus, não precisaria também de se encaixar no sistema antigo da genealogia, no sistema da linhagem levítica, e ainda assim seria um sacerdote diante de Deus, o Deus Altíssimo. Depois de pontuar sobre como Cristo é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele vai dizer o seguinte, verso 11: a esse respeito tenho muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Na versão NVI fica um pouco mais claro ainda esse tardios para ouvir. Diz o seguinte: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Essa lentidão, essa preguiça espiritual, não é uma preguiça fruto de um novo convertido, uma dificuldade para aprender. Isso aqui, se você estudar a carta de Hebreus, você vai ver que eram irmãos cristãos que começaram bem, mas por conta das pressões que estavam vindo, estava querendo recuar e voltar ao judaísmo, porque o judaísmo era considerado uma religião permitida, enquanto o cristianismo era uma religião perseguida, e aí eles estavam começando a desenvolver esse desinteresse por querer crescer espiritualmente. E todas as vezes que você, cristão, deixa de crescer espiritualmente, isso se torna um problema. É mais prejudicial um crente que não amadurece em sua fé, não cresce no conhecimento de Jesus, do que as artimanhas de Satanás. Esse é o ponto. O problema aqui não era o mistério em torno de Melquisedeque. O problema em Hebreus é a imaturidade do povo, a preguiça espiritual. E observe o que eu acabei de dizer, que não era novos convertidos. Olha o verso 12, o que diz o verso 12, e vou voltar para a minha versão da minha Bíblia. Diz o seguinte: pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornaste como nécios de leite e não de alimento sólido. O autor está dizendo que esse grupo que recebe essa carta deveriam ser mestres
pelo tempo que estão envolvidos com Cristo, estão em discipulado com o Senhor, mas eles não amadurecem. E olha a ênfase do autor, dizendo que passaram a ter necessidade que alguém vos ensine os princípios básicos, vos tornaram necessitado de leite. O leite era próprio para criança, até hoje, isso é uma comparação muito fácil de se entender. O leite é um alimento muito nutritivo, mas próprio para criança. O autor está dizendo que eles querem o leite. E vamos entender isso aqui. Leite não é sinônimo aqui de algo errado, de algo fácil. Porque o que ele está chamando de leite, ele também chama de princípios elementares. Aquelas bases da fé. Quem é Cristo, o que é salvação, aquelas bases. Agora o povo está sempre tendo que voltar para as bases. A maturidade espiritual, ela não vem com o seu tempo de igreja, vem com o seu envolvimento com a palavra, a revelação de Deus, o seu conhecimento de Jesus revelado nas Escrituras. Quanto mais você cresce conhecendo a Cristo, quanto mais você se envolve em oração, mais você vai crescendo em discernimento, em capacidade de discernir quem Cristo é. E é por isso que o autor agora volta para Melquisedeque, evidenciando claramente que o problema não é esse mistério em torno de Melquisedeque, mas a falta de maturidade dos destinatários e esse comodismo na superficialidade. Quanto mais você amadurece na sua fé, mais você consegue glorificar a Cristo, mais você consegue contemplar a Cristo, e então mais você entende o que o autor de Hebreus estava querendo escancarar para eles. Era muito mais fácil eles irem para um sacerdote, segunda linhagem ali, mas trocar essa linhagem sacerdotal por reconhecer a Cristo como sacerdote não era apenas uma decisão intelectual, era uma questão de fé. Significava abandonar todo o sistema levítico que tinha o seu propósito, servia para apontar os sacrifícios limitados da antiga aliança e quando chegaria um sacrifício eficaz e definitivo. Vai sendo construída ao longo da narrativa de Hebreus a ideia de que, olha, Jesus não é levita, não descende de Arão, seu sacerdócio não depende de linhagem, mas o seu sacerdócio é eterno. Os sacerdotes levíticos morrem, Cristo vive eternamente. E aqui a gente põe a cereja do bolo, que é o que o autor de Hebreus está querendo mostrar para nós. Melquisedeque não é o centro da história. Por mais que esse mistério em torno dele, principalmente como vocês viram no período interbíblico, se construiu muitas narrativas, Melquisedeque é uma sombra, é um tipo que aponta para um sacerdote que virá superior a ele. Cristo é a realidade. Então, quando você lê Hebreus do 5 ao 7, não enxergue apenas o autor de Hebreus corrigindo a imaturidade do povo, mas veja a proposta dele, levando essa chamada de atenção para que você cresça o suficiente para entender quem Jesus Cristo é. Não apenas um profeta, não apenas uma boa liderança, mas ele é o sacerdote eterno, o sumo sacerdote que apresentou um sacrifício como nenhum sacerdote levítico conseguiria fazer. Não apresentou um sacrifício no templo, num espaço fechado, mas apresentou o sacrifício que era a si mesmo diante do templo principal na eternidade, diante do próprio Deus, e está agora assentado à destra de Deus o Pai. Agora, depois de ouvir tudo isso, a pergunta que fica é: você está pronto para essa maturidade? Se a sua resposta for sim, a boa notícia é que nós temos junto do Pai o sumo sacerdote, o nosso rei sumo sacerdote, fiel e misericordioso, que está atuando desde o seu sacrifício, pronto para nos auxiliar a crescer nessa maturidade. Talvez você olhe para você e todas as áreas da sua vida você se empenha para crescer, profissional, familiar, em sua carreira. No entanto, a sua fé está estagnada. Eu quero convidar você a intencionalmente buscar conhecer mais sobre quem Cristo é, como esse sumo sacerdote pode fazer com que a gente tenha paz com Deus e resolver os problemas que a antiga aliança nunca conseguiu resolver. Eu encorajo você a buscar a crescer mais no conhecimento de Jesus Cristo para que você possa então crescer em maturidade. Que Deus te abençoe. Te agradeço por ter ficado até aqui. E se esse conteúdo lhe abençoou, não esqueça de curtir, compartilhar, ajuda muito também quando deixa algum comentário, a plataforma entende que tem engajamento. Envie para algum colega. Nós estamos voltando a gravar vídeo e isso pode ser uma forma de incentivar para que a gente consiga gravar mais. Que Deus abençoe, estejam todos bem, em nome de Jesus.